Não importa onde vamos, sempre tem alguém oferecendo um cafezinho. Na reunião do trabalho, no pós-almoço em família ou aquela passada rápida na padaria, mais perto para dar um up no seu dia. Em qualquer momento, cabe um café. Mas Guilherme Dorigatti, meu companheiro de redação, você já parou para pensar como o café se tornou uma bebida tão democrática? Pois é, Virgínia. Primeiramente, eu quero agradecer pelo convite, pela oportunidade de participar dessa edição. E realmente, hoje o café faz parte da vida de muita gente e acaba sendo um elo comum entre pessoas tão diferentes, mesmo que a gente não pare para pensar em todo o processo que foi preciso para chegar a esse ponto. É isso que a gente vai descobrir aqui hoje. Hoje no Café em Prosa, conversando com os historiadores do Museu do Café, o Bruno Bortolotto e o Pietro Amorim. Sejam bem-vindos ao Café em Prosa. Muito obrigado. A gente agradece em nome do Museu do Café pelo convite. Tenho certeza que vai ser uma conversa bem agradável. Vamos lá, então. Bruno, para a gente começar, eu gostaria de saber, quando foi que o café se tornou um hábito diário? Como que aconteceu a inclusão do café na cultura? Então, é uma pergunta bem interessante, né? Porque eu vou partir do pressuposto que a gente está falando da cultura brasileira, mas é uma pergunta interessante para a gente pensar até no que a história fala de culturas em plural, né? Culturas, né? Porque o café está presente mundialmente em culturas de diversos tipos, diversas etnias, né? Então é interessante de pensar como que o café chegou no Brasil e quais são as perspectivas de inclusão da cultura do cafezinho mesmo, diário, né? Na cultura brasileira, né? Algumas pessoas não sabem, né, que o café, na verdade, ele é originário, ele cresce naturalmente na Etiópia, né? Ele aonde hoje é a Etiópia, né? E é dos únicos lugares do mundo que o café cresce de forma natural e selvagem, né? E uma das primeiras culturas, uma das primeiras etnias que fez a expansão do café pelo mundo foi a cultura árabe, né? Lá no século XIV, né? Alguns monges de uma veia muito específica do islamismo, um islamismo mais heterodoxo, né? Que eram os monges sufistas. Eles começaram a usar o café como um meio para poder meditar e para poder se manter acordado, né? E esses monges, apesar do nome monges, eles não eram monges enclausurados como a gente conhece os monges do cristianismo e tudo mais, né? Então eles participavam da vida cotidiana ali da Península Arábica, né? Onde hoje provavelmente é o Iêmen, enfim. Então começou ali uma cultura de se tomar café socialmente, né? E ao longo dos anos, isso veio vindo o século XV, foi para onde hoje é o Egito, para onde hoje é a Turquia, né? No século XVI e XVII já se sabia que existia, os europeus já sabiam que existia o café, e é interessante de pensar que assim, a nossa cultura do café é uma cultura europeia, por isso que muitas vezes a gente não pensa nos árabes, na cultura árabe do café, enfim, às vezes para a gente é até estranho a forma como é preparado o café árabe, ou então como se conhece o café turco, né? Então foi quando foi inserido o café árabe, o café na Europa, os primeiros cafés começaram a aparecer na Europa, né? O café Procópio no século XVII, o café Floriano no século XVIII em Veneza, enfim. Esse hábito do café começou a se tornar mais comum e passou de uma bebida que se entendia por exótica, né? A bebida do outro, né? A bebida do árabe, do turco,
E passou a se ter um interesse maior por se juntar pessoas para se beber café, né? E até então, o café só chega no Brasil, de fato, enquanto cultivo, enquanto cultura agrícola, né, no século XVIII. Então, até então, você não existe nenhuma interação se bebia aqui o mate, se bebia, enfim, outras bebidas, mas o café não existia. E essa popularização do café na Europa, no século XVIII, principalmente nesse ambiente que a gente chama do iluminismo, o ambiente da Revolução Francesa, é muito comum se ver os autores que falam sobre esse período, falar dos grandes cafés que eram ambientes de discussão, de ideias, enfim, a Robespierre discutia as ideias da Revolução Francesa nos cafés parisienses, né? Enfim. Aos poucos, essa cultura começou a irradiar a alta corte de Portugal, enfim, né? Portugal começou a beber café, mas a gente não pode pensar no café aqui no Brasil antes da transferência da família real da corte, né, do Dom João VI, enfim, e também da abertura dos portos para as Nações Amigas em 1808, né? Você tinha um ambiente que ainda não era propício para essa ideia dos cafés europeus aqui. Então, tem até um texto que é bem complicado a questão do café no Brasil, porque não tem muita bibliografia, né? Ainda até uma questão para a gente deixar em aberto para as pessoas que talvez ouvirem a gente, que forem pesquisadores, enfim, que se interessarem pela história da alimentação, que é um ramo que ainda está ainda em desenvolvimento. Mas tem um artigo bastante interessante que é do Almir El-Karé. Apesar do nome, ele é um professor brasileiro da UFRJ, que ele é da história da alimentação. Ele escreveu exatamente sobre a origem do cafezinho no Brasil. E ele fala exatamente isso, que você precisava de um ambiente de corte, um ambiente que as pessoas buscassem se espelhar em hábitos diferentes no Brasil, para que existisse, de fato, uma possível inserção desse costume, que ainda era um costume burguês, importado, enfim. Então, foi só no século XIX, com a transferência da família real para cá, e uma maior circulação de imigrantes europeus, mesmo que não faziam parte da alta nobreza, que começaram a se surgir possíveis espaços, como, por exemplo, o tema desse artigo que eu comentei, que é o Café Braguinha. Era um espaço, basicamente, de classe média alta, onde se consumia um café com um jornal em cima da mesa para a pessoa ler. Então, foi ali que aos poucos no Brasil, de fato, começou a surgir. Assim, estou falando já de 1830, 1840 em diante, e começou a surgir esse espaço de consumo, de fato, de café aqui no Brasil. E mais um pouco para frente, ainda como uma bebida ainda elitizada, aos poucos esse costume de se tomar café, porque assim, também você tinha a ideia de que não dava para tomar café todo dia, o dia inteiro. O café era a bebida do café. Na época não existia o termo café da manhã, né? Como hoje os portugueses chamam o pequeno almoço, né? Era o almoço que se tomava das 5 da manhã até as 9 da manhã, quando se servia um café com leite para quebrar o jejum. E aos poucos, durante o século XIX, esse costume também passou
à classe trabalhadora, a classe que se diria assim menos favorecida, mas pensando também numa divisão de espaços, assim, esses espaços que eu disse como Café Braguinha, os cafés da classe média alta, eram lugares que não se interessavam, apesar de querer popularizar o cafezinho, se dizia que se conseguia comprar um cafezinho por um vintém, era bem barato mesmo para uma pessoa de um trabalhador portuário, enfim, mas eles não atraíam esse lugar porque eles diziam que era um lugar de família, enfim. E aos poucos também começaram a se servir os cafés nos que eles chamavam dos quiosques, né, que eram lugares ao longo do porto, ao longo de ruas mais movimentadas, que se tomava café em pé. Então, esse autor ele é interessante porque ele traz tanto a invenção, ele coloca invenção entre aspas do cafezinho, tanto o café para se discutir ideias, café para fechar negócio, tal, uma coisa mais refinada, enfim, para se conhecer pessoas num lugar fechado, sentado, e também a invenção, entre aspas, também do cafezinho, desse café que você toma numa golada, que você toma em cima de um balcão. Então, esse costume não teve por aí o tempo todo, né? Ele foi aos poucos surgindo ao longo do século XIX, até no final do século XIX, quando o Brasil já estava consolidado como o principal exportador de café, o consumo a clientela do cafezinho já estava mais consolidada. Aí você já via uma vulgarização do cafezinho, não só no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro foi o grande polo de difusão desse costume, mas já em outras partes do país. E agora, Pietro, o Bruno explicou para a gente, né, essa disseminação, principalmente aqui no Brasil, a chegada do café com a família real, mas se a gente olhar para o cenário de outros países, o europeu, o resto da América, como é que essa expansão se aconteceu? Olha, como o Bruno ele até mencionou, né, que o café, assim, até o século XVI, mais ou menos, ele era um fenômeno. O monopólio da produção e da comercialização era dos países árabes. Então, ele surge para o europeu como uma planta exótica, uma bebida exótica, perdão, e principalmente como uma bebida, não posso dizer, medicinal, né? Então, ele desperta a atenção do europeu nesse primeiro momento, não por causa do seu sabor, mas sim por causa de suas propriedades estimulantes, e fazia bem para digestão, era bom contra o cansaço, assim que o produto era conhecido ali naquela época. E então isso foi um fator muito importante para essa propagação no momento inicial, né? E então parte como o Bruno acabou já dando conta dessa parte, mas surge então os cafés, né? No século XVII começa a surgir em vários países da Europa. Só que a bebida vai se tornar um fenômeno, digamos, global, principalmente a partir do século XVIII, quando se quebra o monopólio árabe da comercialização e da produção, e os países europeus começam a produzir em suas colônias. Então, começam a produzir nas colônias que ficavam na Ásia, né, Ceilão, ali, Java, Sumatra, ali na região da Indonésia, e depois também nas Américas, América Central e posteriormente no Brasil. Então, com isso, você se criou uma produção suficiente para que você tornasse ali, permitisse um aumento, um crescimento no consumo, de uma forma de volume maior, né? Um consumo maior na Europa, né, principalmente. Porque tem também uma questão que ele é um consumo, né, nesse primeiro momento, tinha uma delimitação muito clara do consumo dos países importadores e dos países exportadores, né? Os países exportadores, o consumo interno, ele sempre foi
muito pequeno até o século XX, né? Não era interessante aqui se consumir muito, se comercializar o café no mercado interno, era mais interessante exportar. Então, o consumo interno, quando a gente fala de volume, ele era muito maior nos países tradicionalmente importadores do que nas Américas e até nos países asiáticos. Bruno, avançando um pouquinho a história, a gente sabe que o Brasil ele ultrapassou a Colômbia na produção, mas a gente ainda fica atrás dos Estados Unidos no consumo. Isso é uma questão, ela é cultural? Como que a gente pode explicar isso? Nós somos o país que mais produz, o que mais exporta, a gente consome muito café, mas a gente ainda fica atrás dos Estados Unidos. Dentro da história, como é que isso se explica? É uma questão bastante complexa, porque eu imagino que para responder ela, a gente tenha que passar também pela forma como é preparado o café, por um lado, que no caso, como ele é naturalmente consumido, e por outro também, e eu acho que isso também o Pietro pode complementar um pouco mais para frente, depois que eu falar sobre essa questão, sobre essas ideias de promoção do consumo, de propaganda de consumo, que me parece que nos Estados Unidos isso sempre foi muito forte. A propaganda, muitas vezes até não só por parte dos torradores, por parte das empresas que sempre foram as empresas estadunidenses do século XX em diante, elas se tornaram grandes empresas que estavam presentes não só no país, né, de venda do café, no país importador, mas também nos países exportadores, né, fazendo parte dessas grandes cadeias de distribuição do café. Mas talvez essa parte do consumo também passe pela forma como é consumido, né? Os Estados Unidos consome muito mais o café mais diluído, né? Um café mais com muito mais água do que o café propriamente dito, né? E isso também às vezes se passa um pouco pelo poder aquisitivo mesmo e a forma como você pode ter acesso ao café. Por mais que o café seja um produto barato, um produto de fácil acesso, você vê ao longo da história táticas e formas de superar crises econômicas que estão atrelados ao acesso ao consumo do café. Quando a gente recebeu essa semana uma pesquisa, uma pergunta, na verdade, sobre por que o café carioca se chama café carioca e desde quando existe essa forma de se tomar um café. O café carioca, para quem não sabe, eu imagino que seja difícil, quem não sabe, mas o café com um pouco mais de água quente adicionada, né? Não tão parecido com quando até comentam isso, né? Nos documentos antigos, que ele não é parecido com o café estadunidense, ele é um pouco mais forte que o café estadunidense, mas ele tem mais água diluída no café. E você vê que tanto o café com leite quanto o café com um pouco mais de água, ele aparece mais na documentação em momentos de crise econômica, quando o cafezinho, a xícara do café fica mais cara. Então, para você tentar manter as pessoas, não fazer com que elas mudem para o consumo do chá, o consumo de outras alternativas até mais baratas, você adiciona um pouco mais de água para tentar manter aquele consumidor fiel. Isso você vê aparecendo no começo do século XX, mas também você tem ecos hoje em dia. Mas acho que o Pietro, eu pediria para ele complementar um pouco sobre a questão do incentivo ao consumo também. Eu acho que para fazer melhor essa comparação, a gente tem que entender melhor a questão do consumo interno no Brasil, né?
Como a gente já falou, os Estados Unidos ele tem uma tradição histórica enquanto consumidor, né? Isso vem se estruturando desde o final do século XVIII, começo do XIX, ele já era um dos principais importadores. E também se criou, então, essa estrutura de torrefação e de distribuição de café lá naquele país. Aqui, como eu mencionei, a gente não tinha um interesse tão grande no mercado interno inicialmente. O café sempre foi um produto mais para exportação. Mas no final do século XIX, a partir de 1870, 1880, começa a surgir as torrefações aqui também no Brasil. Antes você teria que consumir ou nesses bares, botequins, nos cafés, ou preparar o café em casa, né? Ou seja, comprar o café verde, torrar, moer e preparar em casa. Aí com o surgimento e aumentando o número de torrefações, você já tem essa praticidade de você comprar o café no varejo, né? Torrado, moído e embalado. Então isso você também permite um consumo mais prático ali doméstico. Só que, por não ser uma prioridade, você tinha cafés finos aqui no nosso mercado interno, mas, em geral, era um café não exportado, era o café que seria de uma segunda qualidade, né? Além de uma prática que existiu por muito tempo, justamente nesses períodos em que o preço do café estava muito alto, que era não é uma falsificação do café, era uma mistura do café com outros cereais, com milho, com aveia, com cevada, com palha e com outras impurezas para você fazer render mais aquele produto quando ele estava muito caro. E isso tudo foi prejudicando a imagem do café que era consumido aqui, porque de fato era uma qualidade inferior. Aí, a partir da década de 30, a partir da década de 40, começa a ter uma atenção maior voltada para o nosso mercado interno, começa a ter uma fiscalização maior, surge o Departamento Nacional do Café, depois o IBC também, que vai suceder ele, começa a ter uma fiscalização melhor das torrefações e do café que era disponibilizado aqui internamente. E também foi se vendo que, economicamente, o mercado interno poderia ser uma solução, porque o desequilíbrio da oferta e demanda é uma característica do café desde o final do século XIX, começo do XX, né? Você tinha épocas de superproduções e que você tinha muito mais café no mercado do que a demanda, e isso jogava os preços lá embaixo. Então foi se vendo, né, não só no Brasil, aqui também internacionalmente, que deveria se incentivar o consumo nos países exportadores também, como uma forma de você absorver esse excesso de café ofertado, né? Então você começa a ter tanto de uma forma de publicidade maior para você valorizar aqui o consumo interno, como o café subsidiado. Então, a partir de 1958, durou de 58 a 71, você tem um subsídio, o IBC ele comprava o café e revendia para as torrefações em um preço muito inferior. Então, suponhando que tivesse ano que ele comprasse uma saca a 20 cruzeiros, ele vendia para a torrefação a 1 ou 2 cruzeiros. Então, isso permitiu que se expandisse o número de torrefações e ele também tabelou o preço do café ao consumidor. Então, barateou o café que chegava para o cliente final. E nesse período, você vê, de fato, um crescimento muito grande no volume de café que era consumido aqui. Tanto o volume de sacas quanto per capita, né? Foi o primeiro momento, assim, eu acho que se caracterizou o começo da caracterização do Brasil como um consumidor de café importante. Porém, isso também teve alguns lados negativos, né, que geralmente são apontados, que você estagnou a qualidade do café, porque se o preço era tabelado, não era vantajoso você investir em qualidade de café. Então, eles foram padronizados em um café que não era aquele café misturado com outras coisas, mas não era um café de tão boa qualidade. Geralmente era o tipo 6, tipo 7, né, quando a gente diz da classificação quantidade de defeitos, e sabor rio e riado, que é um sabor inferior, né? Geralmente o mole, estritamente mole, são um sabor superior, e o rio e riado já é uma coisa mais barata, né? Então também teve esse lado negativo de você não melhorar muito a imagem que se tinha do café aqui.
aumentou o volume, sim, mas teve alguns lados negativos. E também isso se tornou insustentável economicamente, porque no final, na década de 70, o preço do café já tinha disparado e não tinha mais como o IBC manter esse subsídio. Aí, quando ele retira esse subsídio, isso desestrutura toda ali a indústria de torrefação, os preços voltam, depois quando cai também o tabelamento, os preços disparam, e aí você tem uma queda brusca ali do volume de saques. O volume até que ficou estagnado, mas o consumo per capita caiu bastante, né? Você tem, então, uma redução e uma estagnação. E volta também aquela prática de você misturar o café com outras impurezas para você render mais. E isso foi prejudicando o consumo do café interno até mais ou menos ali final da década de 80, quando você tem, então, um esforço tanto das associações de produtores e da indústria, né, como a BIC, por exemplo, em você colocar um olhar, então, sobre a qualidade e sobre a imagem desse café do consumo interno. Então, nesse contexto, surge o selo de pureza da BIC, que é para você, né, passar essa tranquilidade para o cliente que ele de fato estava tomando só café, não era esse café batizado. E tem também um combate do IBC a essas práticas ilegais, né? E como uma forma... Pietro? Pietro, o seu microfone mutou. Ui, perdão. Qual parte que ele mutou, que eu não vi aqui? Da Ele BIC, você mudou... estava começando a falar que surgiu a BIC. Ah, sim. Então, no final da década de 80, então, por um esforço assim das associações de produtores e de industriais, como a BIC, né, que cria o selo de pureza nessa época para você passar tranquilidade para o cliente de que ele estava tomando de fato café. Então, começa essas ações para recuperar a imagem do café brasileiro que era consumido aqui e uma preocupação de fato com a qualidade, né? E o IBC ele faz a parte de fiscalização e combater essas práticas ilegais que prejudicavam a pureza do café aqui. E depois isso vai surgindo outros controles de qualidade, selo de qualidade, e de fato na década de 90, final da década de 90, ele começa a voltar a crescer esse consumo interno, né, a partir dos anos 2000 principalmente. E hoje, então, o Brasil ele é o segundo maior consumidor em volume de saca. Então, o que também é uma questão aqui que a gente tem que analisar? Em volume de saca, de fato, os Estados Unidos ele está em primeiro lugar, ele passa ao Brasil. Só que a gente tem que considerar que os Estados Unidos tem 120 milhões de habitantes a mais do que o Brasil, né? O Brasil tem mais ou menos 200 milhões, Estados Unidos tem mais ou menos 320 milhões. Então, naturalmente, no volume de saca consumida, eles acabam passando a gente. Agora, se você for analisar o consumo per capita, do Brasil é superior. O Brasil, se eu não me engano, nas últimas pesquisas, ele estava mais ou menos em 14º, principal consumidor em per capita, e os Estados Unidos estava 20º, ou nem figurava entre os 20 primeiros. Isso é uma coisa interessante também, que o principal consumidor per capita é a Finlândia. Se a gente consome algo em torno de 6 quilos por ano cada habitante, a Finlândia consome 12. Né? E os países nórdicos, de uma forma geral, figuram nesse top 5 aí do consumo. Né? Então, só fazer essa diferenciação também, né, do volume de saca consumida e o per capita. E aí a gente já conversou aqui, né, dessa expansão do café saindo ali da África, do Oriente Médio, se expandindo para a Europa, para a América. A gente falou dessa democratização do café saindo desse consumo mais elitizado, indo para as camadas mais baixas da população também. E agora uma outra questão é a adaptabilidade dessa bebida, né? A gente comentou aqui, né, Bruno, você comentou da questão do café misturado com leite, o café mais aguado, mas também a gente tem diversos tipos de se tomar esse café, até regionalismos, algumas regiões colocando bebidas alcoólicas, café gelado, café coado, café expresso. Como é que se deu essa diversificação do tipo de preparo do café para ser consumido? Bom, vocês estão me ouvindo? Sim. Tá bom. Bom,
É interessante de pensar, na verdade, como que a forma de preparo de café se desenvolveu. Porque quando a gente fala do café lá, na, quando ele chegou na Europa, ali século XVII, XVIII, né, quando ele começou a se popularizar lá pelos cafés, como eu falei, o Procópio, Florian, enfim, outros cafés também em Londres famosos, o que se tem notícia e o que a bibliografia internacional nos conta é que não era muito diferente a forma de preparo do café árabe. Era o que a gente fala do café por infusão. Você coloca o pó de café na água fervente e consome ele ou com a borra no fundo de fato, né? A moda árabe, turca, ou enfim, ou então o que se popularizou também na Europa no século XVIII, né, 17 e 18, eram uns jarros com a torneira, alguns chamam de samovar, outros, enfim, eu não me recordo outros nomes, mas era como se fosse um jarro com uma torneira que acabava... urnas, né? Urnas de café, eles falam, né? Urnas de café, coffee urns também, isso. E aí mas não se mudou muito a forma de se preparar, de torrar, de moer o café e de se consumir o café. Foi mais ou menos aí no final do 18, começo do 19, no contexto aí entre a primeira e a segunda Revolução Industrial, quando se tem aquela necessidade por inventos, por inovações, enfim, que se começa a pensar em formas diferentes de se preparar, de fato, o café, né? Então, primeiro, no finzinho do século XIX, de 18 para o 19, você já começa a ter aí o café coado, de fato, como a gente conhece hoje, mas não um café coado num papel, como Melita vai ser só no Melita, não tô fazendo propaganda aqui, viu? Ou no pano, de fato, mas você tinha um material que é uma cafeteira que se chamava Coffee Biggins, né? Que era basicamente uma chaleirinha com uns furinhos em metal, onde você colocava o café e despejava por cima, da mesma forma que a gente faria o café coado hoje em dia, mas era uma cafeteira toda feita em metal. E aí outros métodos um pouco mais inusitados, o que a gente hoje em dia diria de inusitado, como por exemplo o método de café por vácuo, por exemplo, que é o que a gente conhece pela cafeteira, mais popularmente a Globinho, mas enfim, seria o café feito a vácuo, mas também o café feito a prensa francesa, né, que a gente conhece também. Enfim, todos esses métodos, praticamente todos eles, tirando o café expresso, todos eles foram criados no século XIX, ao longo do século XIX. Você vai, se você procurar no Google mesmo, patentes de máquinas de café, você vai encontrar milhares de formas diferentes, às vezes até variações sobre o mesmo tema, mas quase todas elas foram criadas aí no século XIX. A prensa francesa, especificamente, ela começa ela é toda de metal também, só no século XX, de fato, que ela vai se tornar da forma como a gente conhece hoje, porque no século XIX você não tinha o vidro temperado, né? Então você adiciona o vidro temperado, aquela redinha de alguma coisa um pouco mais atual, mas isso foi uma coisa que foi fomentada no século XIX. Só no século XX, de fato,
que surge a última inovação, talvez uma das principais, que era o café expresso, né? Que surge na Itália mesmo, se eu não me engano, final do 19 você tinha um protótipo, mas no começo do 20 o Louis de Bezet, acho que em 1905, que de fato traz essa possibilidade de fazer um café com uma pressão incrível dentro da cafeteira, a ponto de você tirar um café mais encorpado, mais espesso, né? E isso foi uma coisa que também, se você, quando a gente procura na documentação, isso eu tive que fazer essa pesquisa um pouco para a gente entender lá no museu, por que a gente consome, por exemplo, porque o café coado aqui é mais consumido em oposição por exemplo, por que café árabe não é consumido aqui, sendo que de fato ele até o final do século XVIII ele era o preferido até mesmo na Europa. Na Europa, como estava acontecendo essa revolução, não sei se eu estou sendo exagerado, mas essa revolução industrial do café, essa revolução nas formas de preparo, o Brasil, como sendo um receptor dessa, e sempre muito aberto a ideias e formas de pensar europeias, acabou, de alguma forma, absorvendo não só os inventos em si, mas a forma de pensar o café europeu. Um dos principais autores da gastronomia, eu não sei se eu vou conseguir pronunciar o nome dele corretamente, mas é o Brillat Savarin, que você vai perguntar para alguém que seja da gastronomia, o Brillat Savarin é uma das principais referências do século XIX. E ele era uma referência para o preparo de comidas, para o preparo de receitas refinadas francesas, era francês, obviamente, mas ele falava que o método que para ele era o mais adequado a se extrair o melhor café era o método coado, seja no tecido, seja no que ele conhecia à época, que era o Coffee Biggins, que é aquele que eu comentei da cafeteira de metal. Então, muito provavelmente, isso a gente vê nos jornais brasileiros do século XIX, o nome do Brillat Savarin, ele aparece aqui e ali, às vezes para justificar que, de fato, esse era um método que foi absorvido. Mas como você mesmo comentou, Guilherme, você tem as regionalidades, né? Então, eu já falei do café carioca, que, de fato, foi uma forma de se beber café da antiga capital federal, né? Então, isso foi uma forma que foi popularizada lá. Se falava do café à inglesa, por exemplo, que se consumia no Brasil, que era o café puro com uma gota de leite, ou com um pouco de leite só para se alterar a cor dele, né? Você tinha o café à paulista mesmo, que era um café que eles chamavam de café cozido, que isso, na verdade, eu lembro que a minha avó preparava café assim também. Você coloca a água com o pó já para ferver, e depois que a água ferve com o pó, você coa. Então, você tinha também essas formas diferentes de preparo de café mais regionais, que com certeza elas vão ter, como a cultura ela é mutável, elas ainda vão mudar mais um pouco. É difícil você pensar, às vezes você pensa na forma como o barista pensa, né, que é a melhor forma de extrair o café, mas aí você olha para as culturas no plural,
cada um tem a sua forma preferida de extrair o café, né? Bruno, e por que que não houve essa disseminação toda também nos países asiáticos? Porque o café teve algum problema para chegar até lá? Também é uma questão cultural. Como que a gente pode explicar isso? Olha, é uma pergunta bem interessante. Porque, assim, na verdade, os países asiáticos, se pensar, é difícil pensar a Ásia como um todo, né? O Japão tem um consumo bastante expressivo de café, a Coreia do Sul também. A Coreia do Sul, inclusive, tem uma indústria muito forte de transformação do café em outros tipos de produtos, inclusive, mas existe muito provavelmente a influência da cultura do chá, né? Principalmente na China, que é uma das coisas que, inclusive, a gente já ouviu bastante de exportadores falando que é difícil você quebrar essa barreira da China, né? Você tem não só o café tentando abrir o mercado consumidor na Ásia, mas também outras empresas de bebidas industrializadas que também tentam pegar essa fatia do mercado. Mas você também tem os países asiáticos que seriam assim, o extremo do que a gente chamaria do Oriente Próximo, né? Do países como, enfim, a Rússia, mesmo o Oriente Médio, né? Países como o Iraque, principalmente os países que têm influência árabe, ainda tem, de fato, um consumo até que bem expressivo e tem, e se não pensar em consumo de volume, né, enfim, de sacas consumidas ou de xícaras consumidas, você tem dentro da cultura árabe como um todo, assim, a cultura árabe é bastante diversa no globo, mas você tem em em todos os países árabes o café como um elemento bastante importante, né, da hospitalidade, né? Enfim, não sei se o Pietro quer complementar alguma coisa. Não, eu acho que você falou, resumiu bem, assim, eu acho que tem a questão de diferenças, né, em cada país, cada região. Tem países que são, como eu até mencionei antes, que são tradicionalmente exportadores, onde não se desenvolveu um consumo interno muito grande, né? Em diferentes épocas, né, em diferentes períodos. A Indonésia até que tem um certo consumo, mas ela principalmente foi uma exportadora, tiveram grandes exportadores ali na região, agora está figurando o Vietnã, né, como o segundo principal produtor, e em outros países eu acho que realmente é uma construção cultural, de repente preferência, como se diz, pelo chá, né. Eu sei que o consumo na China de café está aumentando nos últimos anos, então está tendo investimento nesse sentido, mas eu acho que isso vai sendo construído aos poucos, né? E o Japão, de fato, a partir dos anos 80, 70, ele se transformou num dos principais consumidores, né? Hoje, eu acho que ele está entre os principais 5 consumidores de café. Senhores, muito obrigada por essa aula que vocês deram aqui para a gente hoje. Eu gosto sempre de perguntar aqui para os nossos convidados do Café em Prosa. E para vocês, qual é o melhor café? Olha, se for falar em método, eu estou acostumado com o coado. Eu tomo também expresso, gosto, mas tradicionalmente eu tomo muito mais aqui em casa o café coado. Não vou falar em marca, porque como a gente está representando aqui o Museu do Café, eu não posso criar nenhum problema. Mas nossas preferências a gente guarda nesse sentido. Mas eu gosto muito, eu prefiro tomar o café coado mesmo. E você, Bruno? Eu também. Para mim, se for para pensar no café
sentimental é o café da minha avó, que infelizmente não posso mais tomar, mas é o café que eu tento sempre reproduzir de manhã. Muito bem, então. Gente, muito obrigada. Obrigada, Guilherme Dorigatti, pela sua participação aqui no Café em Prosa. Deixo o convite aberto para você participar mais vezes. Obrigado, Virgínia, pelo convite. Obrigado, o Bruno e o Pietro, pela participação. E para você que também ficou acompanhando a gente até esse momento. Para você que ficou acompanhando a gente até agora, vale ressaltar que nós estamos em todas as plataformas digitais. E até o próximo Café em Prosa.